Atos capítulo 5, versículo 12. Todos acharam? Atos capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número dos crentes do Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos e até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prendendo os apóstolos e os reconheceram recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. E tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não encontraram no cárcere. Voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança das sentinelas, os seus postos junto às portas, mas abrindo as portas, não encontraram ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos e apresentando-os ao sinédrio, o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? E no entanto se encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que a homens, e o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita exaltou o príncipe e o Salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunha desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado como que vão fazer com esses homens, porque há algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, o qual se juntaram a cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos que lhe obedeciam dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, de agora digo a vocês
Não façam nada contra estes homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estarem lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Até aí. Senhor, nós consagramos a Ti as nossas vidas, colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Fala conosco através do Teu Espírito e através da Tua palavra. Cobre-nos com o Teu sangue, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Teu Espírito, e que todo valente e que todo mover que não é do Teu Espírito seja amarrado no abismo, e a Ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode ser sentado. Nós vamos falar sobre nada pode impedir os propósitos de Deus. Nada pode impedir aquilo que Deus estabeleceu como propósito. Nada pode impedir, nada, absolutamente nada pode impedir os planos de Deus e aquilo que Ele estabeleceu para fazer. Apesar de algumas coisas parecerem que estão fora de controle, apesar de algumas coisas parecerem que estão fugindo das rédeas, apesar do mundo parecer que está um caos, apesar de muitas coisas parecerem que estão desordenadas, mas Deus toma nota de tudo. Apesar de muitas coisas parecerem que estão passando impunes, Deus toma nota de tudo e nada passa desapercebido aos olhos dele. Apesar de muitas coisas parecerem que estão correndo ao bel prazer dos homens e que Deus está aquém disso, não está correndo ao bel prazer dos homens, porque Deus está no controle e sempre esteve no controle de toda a história da humanidade. Toda a história antes de Cristo contribuiu para que o Cristo fosse revelado na terra. Então, até sobre a história, Deus é o Senhor. Sobre o tempo, Deus é o Senhor de todo o tempo. Sobre a história, Ele escreveu a história e Ele conduziu a história para que ao devido tempo Cristo fosse revelado em carne e viesse ao mundo no tempo exato, que é chamado, o tempo que Cristo é revelado, chamado a plenitude dos tempos. Por quê? Porque Ele foi revelado no devido tempo que Ele deveria nascer. Por quê? Porque Ele nasceu num tempo onde existiam 3 culturas predominantes sobre a terra. A cultura judaica, que era o contexto religioso da época, a cultura grega, que era a cultura da época, que foi extremamente importante para a propagação do Evangelho, e a cultura romana, também importante para a propagação do Evangelho, porque era um contexto político da época, e que eles tinham poder, mas não poder maior do que aquele que fez a história acontecer. Porque quando Pilatos vai até Jesus, ele fala: você não sabe que eu posso te tirar daqui? Você não sabe que eu tenho poder? E o que Jesus responde para ele? O que Jesus diz para ele? Nenhum poder
nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Então até o poder que o ímpio tem, foi Deus que deu para ele. Então nada está fugindo do controle de Deus. Tudo faz parte do propósito, e até as coisas ruins, e até a maneira que o ímpio faz, porque a palavra diz em Romanos que há vasos de honra e há vasos de desonra. Até isso contribui para o propósito de Deus. Então, algumas coisas parecem que estão sem controle, mas tudo está dentro do controle de Deus. E às vezes parece mesmo, a gente olha muitas vezes o contexto da nossa própria vida. Já parou para pensar nisso? Já pegou em momentos da sua vida que você olha e fala assim, não é possível que isso pode contribuir para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Não pode isso contribuir. O estado atual que eu estou vivendo não pode contribuir para o meu bem. Não é possível que isso está contribuindo para o meu bem. Sim, está. Quem já não se pegou em um momento que você olha para a sua própria vida e fala assim, Deus me ama, tá? Imagine se Ele não me amasse, o que eu não estaria passando. Se Ele me ama e eu estou desse jeito, se Ele não me amasse, então, aí que eu nem quero saber o que estaria acontecendo comigo. Quem nunca se pegou, né, olhando para a sua própria vida e fazendo um paralelo com aquilo que Deus te prometeu e com a realidade que você está vivendo, com aquilo que a palavra diz, com a palavra que você recebeu e com aquilo que está acontecendo com você no momento? Parece coisas contraditórias, não parece? A palavra que você recebeu com a realidade que você está vivendo. Parece. Mas até isso Deus está no controle. Porque Deus não perde o controle por causa das coisas que acontecem ao longo da nossa vida, ao longo de uma história. Deus não perde o controle. Deus não perdeu o controle quando o povo saiu e foi cativo para a Babilônia. Aliás, já estava previsto pela boca do profeta que eles iriam para lá. E Deus não perdeu o controle. Pelo contrário, Ele mostrou quem Ele era dentro da própria Babilônia. É possível Deus te mostrar quem Ele é e mostrar um outro aspecto dele e um outro atributo que você só conhece aquilo que está escrito, mas Ele se mostrar diante de você, até mesmo diante de uma situação completamente ruim. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus não só na mesa farda, Ele é Deus diante, na correria e na perseguição. Deus era Deus com Davi quando ele acertou a pedrada na cabeça do gigante. Era ou não era? Deus não foi com Davi? Foi ou não foi? Tanto é que ele disse: você vem contra mim com lanças, com escudo e tal, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas e quando Davi estava fugindo de Saul? Deus era Deus na vida de Davi? Era Deus quando derrubou o gigante, mas era Deus quando estava sendo perseguido e fugindo também. Mas como que pode ser Deus na minha vida se eu estou fugindo? Estou parecendo um bandido. Davi poderia pensar: estou parecendo um bandido, eu não fiz nada contra o Senhor, mas ele estava perseguindo. Porque Deus não é Deus só quando as coisas aparentemente estão bem na nossa vida. E Ele não tem o controle só quando as coisas estão bem na nossa vida. Porque até mesmo a nossa percepção daquilo que é bom, daquilo que é agradável,
muda com o passar do tempo. Muda. Quer ver como muda? Há muito tempo atrás, você não acharia nada demais conversar com pessoas, com determinadas pessoas, com pessoas que tinham comportamento egoísta. Sequer você enxergava que aquilo era um comportamento egoísta. Há muito tempo atrás você não achava nada demais olhar e ver determinados conteúdos na TV ou no filme, qualquer coisa. Há muito tempo atrás você não achava nada demais no seu próprio comportamento. E você achava que aquilo era bom. Hoje, você não tem aquele comportamento e nem acha que aquilo é bom. Porque até a tua percepção daquilo que é bom começa a ser transformada mediante a tua vida diante da Bíblia, diante do Espírito Santo que vai te moldando todos os dias. Então, Deus está no controle. Fala assim: Deus está no controle. Deus está no controle. Amém. Amém. E nada pode, se Ele está no controle, nada pode impedir o que Ele tem para realizar. Nada pode impedir o que Ele tem para fazer. E ali, diante do texto que nós lemos, algo estava acontecendo, Deus inaugurando um novo tempo na vida da humanidade, não só na vida da igreja. Deus estava inaugurando um novo tempo na humanidade através da sua igreja. E Deus estava tanto inaugurando um novo tempo, que Deus estava se apresentando para o povo e se apresentando para a humanidade de um jeito que Ele nunca havia se apresentado, através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Porque aqueles sinais, prodígios e maravilhas que estavam acontecendo nunca haviam acontecido antes. O que Deus estava fazendo naqueles dias era algo que nunca havia acontecido. A sombra de Pedro curava as pessoas. Multidões de pessoas endemoniadas, atormentadas por espíritos malignos, eram curadas instantaneamente. Pessoas enfermas, porque estava se cumprindo aquilo que o próprio Jesus havia dito: em meu nome farão as obras que eu fiz, e maiores ainda. E de fato estava acontecendo, e Deus estava inaugurando um novo tempo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus também está e irá inaugurar um novo tempo através da minha vida e através da sua vida, através também dos mesmos sinais, prodígios e maravilhas, através da voz profética que clama em meio a dores, em meio à perseguição, a voz profética que clama de dia e de noite, dos joelhos que não se dobram diante dos ídolos, mas diante do Senhor nosso Deus. Essa voz profética que clama não mais no deserto como João Batista, mas que clama nos dias de dores, nos dias dos princípios das dores que já se passaram, no dia das falsas doutrinas, no dia diante das falsas, das mentiras, das heresias. Esta voz que clama em meio a tudo isso é a voz da igreja, é a voz do Espírito Santo que clama através da igreja, que somos eu e você. Primeira coisa que acontece, Deus inaugurando ali, a primeira situação que acontece são sinais, prodígios e maravilhas.
E aqueles sinais eram as credenciais do poder de Deus. O que é uma credencial? É o que dá acesso. E também identifica. Porque ali todos estavam olhando e falando assim, não, só pode ser de Deus. E quando é de Deus é inquestionável. Porque existe uma credencial do céu. A credencial é o poder de Deus, que transforma a vida do homem, que pode transformar a vida de famílias. Pois alguém pode vir e dar qualquer discursinho, alguém pode vir e pregar heresias, e pregar e querer trazer um outro evangelho, querer trazer palavras bonitas, mas só o poder de Deus pode transformar a vida de um homem. Só o poder de Deus. Não existe outra coisa. As pessoas podem vir e dizer uma palavra que afaga o ego das pessoas, e que as pessoas saem do culto se sentindo bem. Mas o poder de Deus é o que transforma a vida da pessoa. E só isso. O que é este poder? A verdade. A verdade é o que transforma e liberta o homem. Este poder, esses sinais, prodígios e maravilhas, é algo que transforma, que faz sinais, mas que um poder que entra, impacta a vida de um homem, de uma mulher, de tal forma de transformar ele de dentro para fora. Esses são os sinais e as credenciais. Uma segunda situação que acontece são os salvos que creram. Muitos creram, muitos foram salvos, não por causa de uma autoajuda. Muitos foram salvos, não por causa de uma pregação bem eloquente, até porque Pedro o apóstolo era iletrado, não também por uma pregação de que você vai vencer, de que você vai receber muitos benefícios e você vai prosperar, e que não, foi pela pregação do Evangelho. Porque só a pregação do Evangelho é o que pode salvar o homem. A pregação do Cristo crucificado, mas o mesmo que foi glorificado e que foi pregado no madeiro para a remissão dos pecados, como ele mesmo fala. E diante de tudo isso, era impossível não haver uma resistência a tudo isso. Porque quando há uma pregação, quando Deus está no negócio, quando Deus está conduzindo uma obra, é certo que haverá uma resistência, seja ela humana ou espiritual, haverá uma resistência, como houve em todas as épocas da igreja. E o texto que diz, ainda fala aqui, qual foi a oposição e por causa do que eles se oporam? Pela mesma razão que eles crucificaram Jesus, por inveja. Não foi? O texto começa dizendo: mas os sumos sacerdotes e os saduceus, movidos de muita, não era pouca, era muita inveja. Porque os holofotes não estavam para eles, os holofotes estavam para aquilo que Deus estava fazendo. Os holofotes estavam, porque o povo, eles não ficavam assim, mas ficavam namorando de longe, sabe? Eles ficaram admirados com aquilo que Deus estava fazendo, e eles estavam movidos de inveja porque os holofotes não estavam no poder religioso, não estava nos fariseus, nos saduceus, nos religiosos daquela época, mas o poder, o holofote estava para aquilo que Deus estava fazendo, para o poder de Deus que estava se alastrando diante daquele povo e estava salvando a muitos. Então, por isso que havia resistência. E a resistência ela houve
ali diante, nos primeiros séculos da igreja, na verdade por muito pouco tempo, a oposição foi os judeus, os religiosos da época. Muita oposição. Tanto é que no final do texto, desse texto que nós lemos, o texto diz que eles saíram açoitados, né? E eles mandaram açoitar e falaram para não dizer e não pregar, porque não pregue sobre esse Jesus, porque o próprio sacerdote disse: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, poxa, e ainda jogaram o sangue desse homem sobre as nossas costas, porque de fato estava sobre eles mesmo, porque eles mesmos disseram para Pilatos que o sangue desse homem caia sobre nós e os nossos filhos, não foi isso? Mas depois a oposição foi os romanos, e o Império Romano foi oposição da igreja durante muito tempo, décadas e décadas, séculos e séculos, até um pouco depois do ano 300 da igreja. O Império Romano perseguiu e matou muita gente. Muita gente. Foi uma das maiores oposições da igreja. Do Coliseu, de mandar matar, de esfolar, de mandar queimar. Teve um dos imperadores que usava os cristãos, colocava piche sobre eles e botava fogo para eles iluminarem. Usava os cristãos queimados com piche para eles iluminarem os postos. E muitos foram mortos e se recusaram a negar a Cristo. Se recusaram a negar a Cristo por amor a Ele e não negaram diante da morte, diante de torturas. Mas depois de muito tempo, aqueles que perseguiram, eles viram que não tinha como vencer. E eles se juntaram à igreja e houve uma mistura. E aí é que foi uma das piores oposições. Porque sabe aquela história? Aquele ditado: não pode contra eles, junte-se a eles. Foi exatamente o que aconteceu. E isso foi uma das maiores oposições da igreja. Até o ano da Reforma. Durou séculos e séculos isso. Porque a igreja romana, o Império Romano se juntou com a igreja e meio que teve uma mistura, sabe? Então os santos, os ídolos introduziram dentro da igreja, e agora aquela que era perseguida, passou a perseguir. Porque se misturou, e tudo aquilo que se mistura, que vem como uma mistura para trazer dentro da igreja, é contaminação. E isso foi uma das maiores oposições até o tempo da Reforma, em 1517. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que vem, que quer introduzir e se misturar dentro da igreja. E era uma oposição, mas uma oposição meio que por debaixo dos panos, entrando sorrateiramente, que é uma das coisas que às vezes acontece nos dias de hoje, que a gente tem que prestar muita atenção com aquilo que quer se misturar e entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da igreja, uma opinião, um outro evangelho, uma outra forma de ensinar a Bíblia, uma outra forma de ensinar as Escrituras. Por isso que depois da Reforma veio somente as Escrituras. Não existe um outro evangelho, só existe esse.
Só existe o Evangelho do Cristo pregado na cruz, daquele que derramou o seu sangue para salvar a minha vida e a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ainda que venha um anjo do céu, ou até mesmo nós, e pregue outro Evangelho além deste que nós temos anunciado, seja maldito, porque não existe outro Evangelho. Aí, com o passar do tempo, veio a razão, o intelecto, de modo que tudo aquilo que estava fora e que o homem não conseguia explicar, não era considerado, e que muitas vezes querem introduzir. Aí pega tudo esse pacotão e vem nos dias de hoje, só que cada um de forma fragmentada. Tudo isso que aconteceu, as perseguições, o sistema religioso, a razão, as falsas doutrinas, que é uma das coisas que mais pega nos dias de hoje, que vem, não vem de forma tipo, você não pode, não, vem de modo que você se sinta confortável na igreja, a pessoa se sinta confortável na igreja, ouvindo uma falsa doutrina, sem ser transformado, sem viver libertação, sem servir a Deus e sem ser filho de fato, vivendo no pecado, sem ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. E isso é uma das maiores oposições. Só que independente das oposições, e que até os dias de hoje existem, independente das oposições que nós como igreja podemos enfrentar, das falsas doutrinas, das mentiras, das heresias que querem entrar dentro da igreja e que muitas vezes querem entrar dentro da sua casa, e que muitas vezes alguém com uma voz muito doce em meio está explicando e está ensinando a palavra, mas no meio daquilo que está certo coloca uma falsa doutrina, uma heresia, uma coisinha aqui, um temperinho diferente. Mesmo independente disso, fazem nada disso conseguiu destruir a igreja. Nenhuma das falsas doutrinas, nem as perseguições, nem o Império Romano, nem as mentiras, as heresias, a razão humana, o sistema religioso conseguiu destruir a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira tem um cabeça, e a igreja verdadeira é sustentada por esse cabeça que está sobre a igreja, que é o cabeça da igreja, que sustenta a minha vida e sustenta a sua vida até o dia de hoje. Por isso, há mais de 2000 anos, a igreja permanece de pé. E se você e eu somos igreja, nós devemos permanecer de pé, porque a igreja não está sozinha, a igreja tem um cabeça. A igreja tem um cabeça que é Jesus. A igreja tem um cabeça. A igreja tem um Senhor que é Jesus. O mesmo que derramou o seu sangue para salvar a sua igreja, para salvar, é o mesmo que voltará para buscar a sua amada, e deixou o seu Espírito para nos usar e para nos sustentar. É por isso que eu e você, diante das lutas e diante das dificuldades, nós até desfalecemos um pouquinho, mas logo o Espírito nos ergue de novo para nós andarmos mais uma milha e caminharmos dia após dia, mesmo diante de dificuldades, mesmo olhando e enxergando uma realidade diferente da palavra que nós recebemos. Nós permanecemos de pé, porque o Espírito sopra sobre nós, para nós permanecermos de pé e caminharmos até a volta do Senhor. Se coloque de pé. É por isso que a igreja não
por isso que Gamaliel, ele foi sábio ao dizer: eu acho que vocês não deveriam agir de forma precipitada com estes homens. E eu vejo que vocês não deveriam agir dessa forma. Porque se essa obra for de homens, ela vai ser destruída. Agora, se essa obra for de Deus, vocês não poderão destruí-la. Está entendendo? Se essa obra for de Deus, vocês não vão poder destruir. E ainda mais acrescento, vocês não só não vão poder destruir, como vocês correm o risco de estarem lutando contra Deus. Vocês correm o risco de lutar contra Deus. Por isso que nós devemos prestar atenção ao falar da igreja, ao falar de alguém, ao falar de um ungido de Deus, ao falar de alguma situação que acontece na igreja. O não fale, ore, tenha misericórdia, porque se você falar, você pode estar falando contra Deus, porque Ele é o Senhor da igreja. E Gamaliel foi muito sábio ao dizer exatamente isso. A obra de Deus não pode ser destruída. Não tem como destruir aquilo que Deus estabeleceu, porque nada pode impedir o que Deus estabeleceu. E se eu e você fazemos parte, quem faz parte da igreja? Quem é a igreja? Se você é a igreja, então pode ter certeza, você não vai ser destruído. Eu e você não seremos destruídos. Não seremos destruídos. E tudo que acontece na minha vida particular, na sua vida particular, também faz parte do propósito de Deus para a igreja. Tudo que acontece na minha vida, até mesmo as dificuldades, faz parte do propósito de Deus para contribuir para a salvação de muitos. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos nos posicionar nesses dias, porque são dias que Deus está inaugurando um novo tempo. Em nome de Jesus, Deus está inaugurando um novo tempo. Ele está inaugurando um novo tempo. E vai usar você. Vai usar quem está disponível. Só vai ter dois grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas, melhor dizendo. Aqueles que fazem parte, aqueles que são apenas telespectadores e assistem o que Deus está fazendo, mas não fazem parte, e aqueles que são piores, que lutam contra. Você que escolhe quem você vai fazer parte. Você vai fazer parte daqueles que contribuem e daqueles que fazem parte da expansão do reino, ou daqueles que lutam contra, ou daqueles que não fazem nada. As nossas dificuldades, as nossas lutas pessoais fazem parte, porque Deus está escrevendo uma nova história nessa nação, neste tempo, para usar eu e você para escrever essa história. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. O Senhor sabe como eu cheguei aqui hoje, mas eis-me aqui para escrever essa nova história. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se você também deseja isso, diga: eis-me aqui, para que você não seja aquele que vai atrapalhar,
aquele que não se opõe, pelo contrário. E que ninguém seja movido de inveja, Senhor, como aqueles religiosos foram movidos de inveja, lutando contra aquilo que o Senhor estava fazendo naqueles dias. Pelo contrário, Senhor, pelo contrário, porque eu sei que cada um tem a sua porção, e o Senhor tem uma porção para cada um, e nada pode impedir o teu agir na vida de cada um de nós. E até aquilo que acontece nas nossas vidas particulares, eu sei que o Senhor está escrevendo uma história. Eu sei que o Senhor está fazendo contribuir para o nosso bem e para o propósito mútuo da igreja. Por isso, eis-me aqui, unge a nossa cabeça, unge a nossa vida, porque eu sei que nada pode impedir o teu agir. Eu sei que nada pode impedir aquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia, aleluia. Unge a vida de cada um, unge as nossas vidas, Senhor, para nós sermos participantes deste novo tempo, em nome de Jesus. Unge a nossa cabeça, unge a nossa vida, inaugurando um novo tempo, em nome de Jesus, pois nada pode impedir o teu propósito, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um que está nos assistindo, para fazer entender, e que você não seja um mero espectador, e nem muito menos aquele que lute contra a obra de Deus, mas que você seja participante em dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia eu. Não envia o outro não, Senhor, envia eu que estou aqui. Diante daquele envio, Isaías não disse envia outra pessoa, não, envia eu. Envia-me a mim, Senhor. Eu declaro esta palavra sobre a tua vida, que você seja participante da grande obra que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém.